senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 3 de agosto de 2026. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do ano de 2026. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ordem do dia. Primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia a saber. Ata da 12ª reunião ordinária. Determina que o meu secretário faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, toda a população, boa noite. Ata da 12ª reunião ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2026, realizou-se a 12ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas, na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais. Sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro, conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e a ausência justificada do vereador Celso Simões da Silva.
O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Em seguida, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Na sequência, deu continuidade aos trabalhos, determinando a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, ofício número 89, 2026, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a proposta à indicação número 03, 2026, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos. Ofício número 90, 2026, recebido do Executivo Municipal, que encaminha as leis ordinárias 993 e 994 de 2026. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 12, 2026, que institui o serviço Família Acolhedora no âmbito do município de Desterro do Melo e da outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei número 12, 2026. Parecer da Comissão Especial do projeto de resolução número 02, 2026, de autoria do vereador José Coelho, que concede diploma de honra ao mérito à doutora Aparecida Gustavo Mitsui e ao senhor José Juvenal de Melo. Leitura dispensada do projeto de resolução 02, 2026. Encerrada a parte das leituras, passaram a análise das matérias em votação. Primeira discussão do projeto de lei número 12, 2026, que institui o serviço Família Acolhedora no âmbito do município de Desterro do Melo e da outras providências, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de resolução 02, 2026, de autoria do vereador José Coelho, que concede diploma de honra ao mérito à doutora Aparecida Gustavo Mitsui da Costa e ao senhor José Juvenal de Melo, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da indicação 02/2026, de autoria da vereadora Gláucia Cristina do Carmo Xisto, que indica ao setor competente a realização de manutenção urgente nas estradas vicinais da comunidade dos Leandros, que após analisada foi colocada em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única do requerimento número 14/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, que requer informações ao Executivo Municipal sobre o aumento de 10% do rodeio em relação a 2025 para 26, cópias dos orçamentos e das planilhas de lance da sessão pública de julgamento do pregão, que após analisado foi colocado em votação única, sendo rejeitado por 5 votos dos vereadores Aldair de Lourdes, Celso Simões, Itamar Meireles, José Coelho e Naelton de Souza Campos, e 3 votos favoráveis dos vereadores Fábio Júnior, Gláucia Xisto e Paulo Ângelo, restando, portanto, rejeitado por maioria. Não havendo mais nada a tratar, o presidente, antes de conceder o uso da palavra aberta, procedeu à leitura do ofício emitido à CEMIG, cobrando providências sobre a queda de energia constante no município, conforme consta na gravação da reunião, e em seguida, e em atendimento à resolução 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo, em casos específicos, a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 4 de agosto de 2026, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 7 de julho de 2026. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Senhor presidente, só uma dúvida aí. Essa ata da reunião anterior, eu não estava nessa reunião. Eu não estava na reunião. Não, falar ausente, mas cita uma votação minha aí.
Tá, ausência justificada do vereador Celso Simões. Aí vem na votação, aí fala que 5 votos constando eu na votação. E eu não estava na reunião. Só está dentro aí. É verdade. Perfeito? Obrigado. Sim, senhor vereador, vai ser feita a correção. Coloco em votação. Vereadores não estiver de acordo, permaneçam como estão. Com a devida correção do vereador Celso Simões. Ato aprovado. Ofício número 101/2026, recebido do Executivo Municipal, que convida para a 34ª Exposição Agropecuária do município de Desterro do Melo. Determino o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 101/2026. Gabinete do Prefeito para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Aos excelentíssimos senhores vereadores, aos servidores da Câmara Municipal. Assunto: convite para a 34ª Exposição Agropecuária de Desterro do Melo e cerimônia de abertura oficial. Prezados senhores, é com grande satisfação que a Prefeitura Municipal de Desterro do Melo convida Vossas Excelências e todos os servidores dessa egrégia Câmara Municipal para prestigiarem a 34ª Exposição Agropecuária de Desterro do Melo, que será realizada entre os dias 6 e 9 de agosto de 2026. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los de forma especial para a cerimônia de abertura oficial, que acontecerá no dia 7 de agosto de 2026, sexta-feira, às 22 horas, momento que marcará oficialmente o início das festividades, celebrando as tradições, a cultura e a força do agronegócio deste município. A presença de Vossas Excelências e dos servidores da Câmara Municipal será motivo de grande satisfação e contribuirá para brilhantar este importante evento para o nosso município. Na certeza de que podemos contar com a honrosa presença de todos, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Desterro do Melo, 4 de agosto de 2026, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao Projeto de Lei 13/2026, que cria a política de e os componentes do município de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, define parâmetros para a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar, define os parâmetros para a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outras providências. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2026. Vem a esta comissão o projeto de lei número 13, de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que cria a política e os componentes do município de Desterro do Melo, do Estado de Minas Gerais, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, define parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar, define os parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outras providências, para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto em tela tem por objetivo, por finalidade, pressupor a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão de caráter consultivo destinado a articular o poder público e a sociedade civil para a formulação de políticas públicas que garantam o direito humano à alimentação adequada e promovam a segurança alimentar e nutricional no âmbito local. O projeto institui ainda a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN Municipal, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, FUNSAM, definido
para um desses componentes, atribuições, forma de composição e diretrizes de funcionamento a serem detalhadas em regulamento específico do Poder Executivo. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei. Seguindo a tramitação após debates, o projeto de lei número 13 de 2026 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, há de parecer favorável ao projeto de lei número 13 de 2026, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 3 de agosto de 2026. Celso Simões da Silva, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente relator. José Coelho dos Santos, membro suplente. Consulta os nobres pares se podemos dispensar a leitura do projeto. Dispensada a leitura. Segunda parte. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 13 de 2026. Está em primeira discussão. Senhor presidente, mesa diretora, senhores pares, vereadores, senhora vereadora, servidores da casa aí, e as pessoas que estão acompanhando ou vão acompanhar pelas redes sociais, nosso boa noite a todos. Nesse retorno aí, no recesso que a gente chama de legislativo, mas não é recesso dos trabalhos, que os trabalhos não param nunca. Bom, a despeito do projeto de lei, queria deixar aqui primeiramente uma crítica construtiva a respeito até de algumas discussões que nós temos às vezes fora dos microfones aqui. É uma casa que tem essa possibilidade de discussão, e isso é sadio para a política. Eu acho que nós precisamos realmente nos debruçar sobre os projetos de lei e sobre o que é a função do vereador aqui e sobre justamente o que o povo paga o nosso salário, né? Para que se paga o salário do vereador? Nós já temos correntes aí de deputados federais com projetos de lei visando extinguir as câmaras das pequenas cidades. Câmaras até da região aqui já reduziram o salário de vereador para um salário mínimo. E, infelizmente, o desânimo com a política hoje em dia é justamente isso. A falta, às vezes, de debate, de atenção do vereador com o que é a principal função dele, que é legislar e fiscalizar. É para isso que nós, inicialmente, somos votados e pagos. O projeto de lei trata do CISAM, né, da criação do CONSEA, da questão do Conselho Alimentar. Eu faço um desafio aos nobres pares aqui, se alguém se debruçou realmente para ler o projeto de lei, se chegou aqui em condições de debater esse projeto de lei, de discutir, ou se simplesmente vai ser só mais um projeto que vai passar pela casa, com um sim ou um não, independente do que se fala aqui, né, em plenário, porque a hora do debate é essa aqui. Não existe discussão de projeto na rua, né, ou em qualquer outro lugar. O projeto ele é lido e discutido aqui. E muitas vezes a falta dessa discussão leva à aprovação ou de projetos errados, né, ou de projetos justamente que passam para cumprir tabela, né? Acho que pode ser colocado dessa forma aí. E, infelizmente, a gente tem percebido muito isso, não desmerecendo ninguém. Eu acho que quando se joga bola, todos são craques, né? Mas há de se ter um interesse em ter aptidão física, em treinar, em estar disposto a justamente estar ali de corpo e alma, e não para simplesmente receber, né, o seu salário no final do mês. Hoje é a primeira discussão desse projeto. É um projeto importante, mais um projeto atrasado, que demonstra que essa gestão teve uma herança bendita da última gestão, que foram os 11 milhões que foram esquecidos aí na administração,
mas também teve uma herança maldita, que foi a horrível administração, né, do próprio funcionamento da prefeitura. Vocês podem investigar na região aí, várias prefeituras já aderiram, já estão recebendo recursos do CISAM, já está movimentando isso tudo, já entrou em portaria do governo federal e tal, isso desde o ano passado. E aí o projeto está chegando para nós hoje. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que esse acúmulo, justamente, ele vem de uma gestão anterior deficiente e que essa gestão, né, não herda só os bônus, também herdou os ônus. Não sei se esse é o caso, mas eu vejo muito nesse projeto isso, um projeto que chega atrasado no município aí, que já deveria estar lá no governo federal. É um projeto importante, projeto assistencial, né, sobre o Conselho de Alimentação aí, que vai visar justamente trazer recursos do governo federal para contratar agricultura familiar. É um projeto bacana, bonito na prática, né, que tem que ser votado, mas eu acho que tem que ser principalmente discutido aqui. Então eu deixo esse desafio para os nobres pares, para a próxima reunião, né, que nós possamos nos debruçar sobre o projeto de lei e chegar aqui e efetivamente discutirmos e aprovarmos o projeto de lei. Porque a visão de cada um aqui é muito importante. Nós acabamos de discutir isso aqui antes da reunião, não existe aqui, né, ninguém mais ou ninguém menos. São 9 cabeças diferentes, cada uma com uma visão, cada uma com um olhar, cada uma com um senso crítico a respeito de cada assunto que nós debatemos aqui. Ninguém está certo, ninguém está errado. São 9 opiniões que, no final, vão formar o que entende-se que é a vontade do povo. Então, eu deixo aqui esse desabafo e também esse desafio. Eu acho que a crítica é construtiva, no sentido que nós precisamos dar um retorno realmente em relação ao que se discute, e não só ao que se vota. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de lei 13/2026. Vereador e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Passaremos à análise dos projetos de segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei 12/2026, que institui o serviço familiar acolhedora no âmbito do município de Desterro do Melo e da outras providências. Está em segunda votação, discussão. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto veio só corrigir um erro, na verdade. Esse projeto já foi votado aqui esse ano. Inclusive, né, falei à época que era muito interessante o projeto. Ele serve aí para acolher menores com problemas familiares, em regime de internato ou questões desse tipo, e ele visa justamente que a administração dê uma estrutura mínima às famílias que pretendam acolher crianças aí do município nessa situação. Graças a Deus a gente é um município até muito bacana em relação a isso, porque nós não temos aqui crianças, né, pelo menos dentro do município, em regime de internato, ou crianças que a gente considera vulneráveis, extremamente problemáticas aí. Então isso aqui veio como uma regulamentação geral aí a pedido do Ministério Público, que isso tem sido feito aí em todas as cidades da região da comarca aí a pedido do Ministério Público. Então esse projeto teve aqui na casa, foi votado, e depois, quando chegou lá, provavelmente o Ministério Público deve ter pego, né, o que foi votado aqui na Câmara e falou, isso aqui está errado, não é programa, é serviço. Olha como que uma palavrinha altera a natureza inteira de um projeto de lei. Ninguém aqui viu, nem eu, ninguém. E aí foi votado como programa, mas tinha que ser serviço. Ninguém da prefeitura viu, que foi quem elaborou o projeto. Ninguém aqui de comissão, de jurídico, de nada, passou por todo mundo. Com certeza, no último filtro não passou, o que seria o Ministério Público. Então, ressalto novamente o que eu disse aqui na minha fala inicial. Eu acho que nós precisamos nos debruçar sobre os debates dos projetos, e não falar sim ou não. Esse aqui é mais um que nós vamos falar que sim, mas fica registrado o erro que vem lá de trás em mais um projeto aí que chegou por parte do Executivo. Coloco em segunda votação
Redação final, projeto de lei 12/2026. Vereadores, tiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução número 2/2026, de autoria do vereador Zé Coelho, que concede título de honra ao mérito à doutora Aparecida Gustavo Costa e senhor José Juvenal. Está em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Vereadores, tiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. O encaminho para a publicação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 14/2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder premiação em pecúnia nas exposições de torneio leiteiro realizadas no município de Desterro do Melo, da outras providências. Está em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, o senhor poderia me franquear a pasta, por favor, do projeto? Senhor presidente, senhores pares, projeto que, apesar de bonito, né, peca pela forma, né? Pode se chamar de medusa, né? Medusa aí que bonita, mas peca pela forma. Esse projeto, ele... Perdão, senhor presidente, essa pasta aqui é do projeto de lei do... Isso, esse aqui é o... O projeto chega à casa aqui, por meio do ofício 96 aí, já protocolizado na data de 9 de julho de 2026. Então, aqui está o problema do projeto de lei. A exposição é na primeira semana de agosto. O projeto de lei chega na primeira semana, segunda semana de julho, já no recesso, já para se conceder a premiação na primeira semana. Eu fico pensando aqui hoje, se o nosso prefeito Charazinho que está lá, se esse projeto aqui fosse da prefeita Márcia lá em meados de 2014, 2015, 2016, o que aconteceria com a premiação? Mas a visão política hoje é outra, né? E essa Câmara se debruçou aí, fez uma reunião extraordinária durante o período, inclusive, de recesso, com a presença aí dos vereadores, votamos o projeto, para poder correr com ele, literalmente, aí, e melhorar a premiação. O mérito da melhora da premiação fica justamente mitigado, pode-se dizer assim, mais uma vez, pela correria do Executivo, falta de organização, falta de planejamento. Esse projeto tinha que ter chegado aqui em maio, fevereiro, junho, apertado. Mas não. Só se pensou nisso aqui, então, no período de recesso da Câmara? Ou pensou-se porque realmente não? Vamos deixar para o período de recesso da Câmara. Então, isso aí quem pode explicar é só lá o Executivo. Que o processo chega aqui viciado em questão de prazo e de tempo e de correria, está aqui. E aí, isso vai virando, então, uma bola de neve. A comissão planejou aí uma mudança em relação aos valores, para melhorar, inclusive, a premiação do segundo colocado. Pelo menos eu entendo que era isso, a emenda. E aí, no final, justamente nessa correria, todo mundo lê correndo, todo mundo passa por cima, a emenda fica incompleta. Porque a emenda que foi proposta alterava só o quadro do anexo 1 e esqueceu de acrescer aí a parte dos itens 2, 3, 4, 5 e 6, que trata aí da premiação de gado falhado, equino, carro de boi e transporte de animais aí. Que é o que está aqui. Então,
uma falha que acontece, normal, isso aí acontece na hora de ler, na hora de escrever, na hora de copiar, na hora de imprimir, são falhas que acontecem. E aí, teve que se retirar a emenda, que privilegiava, inclusive, eu acho que muito bem colocada, e melhorava a premiação do segundo lugar, até porque, né, o segundo, ou terceiro, ou quarto, ou os outros lugares concorrerem com quem é muito bom, é a mesma coisa que colocar eu para jogar a bola com o Messi. Não vai ficar muito diferente, não, mas alguma diferença vai dar. Mas há uma diferença do primeiro para o segundo lugar realmente aí. Então, essa emenda era muito válida, que ela vinha tentar melhorar, corrigir um pouco disso. Por quê? O primeiro lugar aqui está ganhando R$14 mil. E o segundo lugar, R$7 mil. É uma diferença do dobro. Quem ganha em primeiro e quem ganha em segundo. E aí é o que eu volto ao que eu estou frisando nessa reunião de hoje. Por que nós não discutimos? Por que isso não é dito em plenário? Por que justamente isso passa às vezes batido ou na falta de atenção de um ou outro? Será que nós nos debruçamos realmente para ler a lei, para esmiuçar ela, para esmiuçar o regimento interno? Essa falha da comissão ela poderia ser corrigida de acordo com o artigo 209 do regimento. Está aqui, 208. Será admitida emenda de redação final com finalidade exclusiva de ordenar a matéria, artigo 1, 2, 3, 4, 5, se estiver errado, tal, corrigir a linguagem, algum erro de português, os enganos e as contradições, ou para aclarar o seu texto. O que faltou aqui não foi uma coisa de maldade da comissão ou nada. Uma coisa que esqueceram de copiar e colar, alteraram só a questão dos valores que encontravam em cima e faltou embaixo. Então, na emenda de redação final agora, a comissão podia chegar que não, isso aqui é uma questão de contradição, ou de aclarar o texto, porque esqueceu simplesmente de copiar e colar o que estava na parte de baixo. Está aqui. Quando que nós tivemos essa discussão? Ou oportunidade de discussão? Nós não temos. Infelizmente, é o que a gente está vendo hoje se postergar. É muito mais fácil rejeitar um requerimento meu para votar sim ou não, pedindo transparência, pedindo conta pública, pedindo coisa que não está no site, e chegar e votar sim para um projeto desse, goela abaixo, que chega de última hora, sem discutir, sem nada, e lá na frente, se der problema, bem, se não der, amém. Fiz a vontade do seu prefeito. Está errado. Está errado. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pela alteração dos valores, mas podia estar aqui hoje dando 100% de parabéns, né? Infelizmente, tenho que debater dessa forma no sentido de ver as incongruências e os erros que estão se repetindo reunião após reunião por simples falta de debate. É o que eu volto a frisar novamente. Válido pela forma, infelizmente, pecador pelo conteúdo. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Vamos então na parte que eu acho que tem, né, a parte boa do projeto, que não é de todo ruim. Houve eu acho que isso há de se destacar também, houve um aumento significativo na premiação, né, do ano passado para esse ano, que já vinha, né, de alguns anos, alguns valores, e esse ano foi de 89 para 132 mil reais em premiação. Então, assim, tem a valorização, sim, a valorização do produtor, temos nossas discussões, nossos debates, o que se entende como certo, como errado, como isso aí não vamos entrar, como diz o colega, a gente somos 9 cabeças diferentes, somos por isso mesmo que representamos a população, né? São pensamentos distintos, diferentes, mas estamos aqui para representar o povo e debater e discutir as questões os projetos que chegam e as questões que vão acontecendo. Mas eu queria parabenizar o governo municipal por esse esforço
de aumento na premiação esse ano e que se corrija. Ficou alguns anos aí com alguns valores, e esse ano foi melhorado bastante, significativamente os valores. Eu queria destacar este ponto do projeto, que eu achei muito interessante e faz jus, né, de parabenizar a administração por essa parte do projeto, por ter melhorado a premiação. Muito obrigado. Coloco em segunda votação a redação final, projeto de lei 14/2026. Vereadora e vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Nesse momento, passaremos à análise das indicações. Indicação número 04/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, que indica a retirada dos quebra-molas instaladas nas proximidades do loteamento do Wesley, adequação dos mataburros de acesso à localidade e construção de ponte seca para a travessia de animais na estrada vicinal. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação 04/2026, vereador Fábio Júnior dos Santos. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Desterro do Melo necessidade de adequação indica o senhor prefeito do município de Desterro do Melo a retirada dos quebra-molas instalados nas proximidades do loteamento do Wesley, adequação dos mataburros de acesso local e construção de ponte seca para a travessia de animais na estrada vicinal. Justificativa. Chegou ao conhecimento deste vereador que foram instalados quebra-molas na estrada vicinal que dá acesso ao chamado loteamento do Wesley, próximo à Rua Nova, sem que houvesse consulta prévia à população local ou adequação de justificativa técnica que fundamentasse a necessidade da medida, sobretudo considerando tratar-se de via de baixo volume de tráfego. Ocorre que os quebra-molas instalados não observam o padrão técnico de execução, tampouco atendem aos requisitos mínimos de sinalização e funcionalidade, o que os torna verdadeiros empecilhos no tráfego de veículos e representam um risco concreto a transeuntes e condutores. Não é a primeira vez que isso ocorre no município. Os quebra-molas instalados nas proximidades do Aras Lincoln Amaral, executados fora do padrão técnico adequado, causaram transtornos e acidentes, tendo sido removidos pela própria administração pouco tempo depois de instalados. Além da questão dos quebra-molas, verifica-se também a necessidade de melhorias nos mataburros que dão acesso ao loteamento do Wesley, tendo em vista tratar-se de estrada vicinal e circulação municipal, essencial ao deslocamento de moradores, produtores rurais e veículos que trafegam pela região. Some-se a isso o fato de que, em época de chuvas, é comum a presença de animais no local, o que representa risco tanto aos motoristas quanto aos próprios animais, além de contribuir para a degradação do leito da estrada pelo acúmulo de água. Diante desse contexto, este vereador, cumprindo solicitação de moradores afetados, sugere à administração municipal a adoção das seguintes medidas: promover a retirada dos quebra-molas instalados na estrada vicinal de acesso ao loteamento do Wesley, tendo em vista a ausência de justificativa técnica e de consulta prévia à população local, bem como o risco que representam a veículos e transeuntes por não observarem padrão adequado de execução. Realizar a manutenção e adequação dos mataburros existentes no trecho da estrada vicinal de acesso ao loteamento do Wesley, garantindo segurança e trafegabilidade adequada aos moradores e usuários da via. Construir ponte seca no trecho da estrada vicinal sujeito ao acúmulo de água em época de chuvas, viabilizando travessia segura de animais e reduzindo a degradação do leito da via durante o período chuvoso. A segurança viária e a preservação das estradas vicinais
São compromissos que a administração deve zelar em benefício da população que delas depende para seu deslocamento diário, certo da atenção e do compromisso de Vossa Excelência com a segurança e o bem-estar da população desterrense, aguardo as devidas providências. Atenciosamente, Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 4 de 2026. Senhor presidente, pela ordem, acho que a função aí do vereador, quando é justamente procurado pela população, é trazer o apelo, né, à própria discussão do plenário aqui, porque isso não resultou efetivamente lá no cumprimento de um pedido que foi feito na administração. Então, moradores lá nos procuraram, porque justamente já haviam procurado a administração a respeito da situação da colocação dos quebra-molas. Quebra-mola em estrada rural, em estrada vicinal, é realmente complicado, porque normalmente a gente não tem iluminação, né, o pessoal hoje em dia abusa muito de moto, né, e se depara de repente com aquilo. E a chance de se perder o controle de um veículo na estrada de terra é muito maior do que no asfalto. Você pula um quebra-molas no asfalto, né, dependendo da velocidade e tudo ali, você dá sequência. Você pula um quebra-mola numa estrada de terra, numa estrada com areia, de chão batido ali, a chance, logicamente, de você cair, de machucar e tal, é infinitamente maior. Isso é uma questão lógica até. E isso já foi visto que não deu certo, por isso que eu chamei a atenção aí dos quebra-molas que foram colocados lá, né, no Lincoln Amaral ali, resultou em acidente, a população reclamou, salvo me engano, foi até indicação do vereador Zé Coelho, salvo me engano, mas eu acho que até foi, porque justamente pela questão dos acidentes, e aí a administração foi lá e retirou. Então, o pedido nosso é bem simples, né? Lá uma discussão, né, sobre a questão do loteamento. O loteamento lá é público, até porque ele foi feito com as máquinas da administração aí na última gestão, né? Foi todo desaterrado lá, então assim, não tem dúvida que é um loteamento de natureza pública, né? E logicamente existem pessoas, moradores lá. E o terceiro ponto seria essa situação de uma ponte seca, assim como já foi construída aqui na estrada indo por Araçás, né? É uma medida bacana, eu entendo uma medida bacana e muito proveitosa, porque justamente a ponte seca evita aí, né? Eu coloco muito a estrada do Araçás aqui, porque passo muito ali, e hoje vocês percebam que a estrada do Araçás, né, você vai daqui dentro do Araçás com cercado de fora a fora, você não tem animal em pista mais, salvo raras exceções aí, né? Então serve de modelo aí para poder ser implementado nessas outras áreas do município. Então esses aí são os nossos pedidos aí na indicação. Pela ordem, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora, senhores funcionários dessa casa, senhores visitantes, senhor Geraldo e Sueli. Primeiramente, eu só queria registrar aqui o seguinte: essas lombadas aqui, elas foram construídas lá, onde o colega está citando aqui, na época da Maiara. Então já existiam uns vereadores aqui e não reclamaram, entendeu? Então não foram fiscalizar. Porque se fosse fiscalizar, achava. Porque lá do Lincoln eu achei, então eles achavam lá. Correto? Então eu acho que aí o erro já vem lá dos mandatos anterior. Entendeu? O vereador está de parabéns em citar aqui o serviço, que eu concordo também, com as lombadas aqui, lombada em estradas vicinais, é um problema complicado. Que é igual lá no Lincoln. Na época da Márcia ou da Maiara, nenhum pediu. Foi só o Charazinho entrar, todo mundo veio o pessoal pedir lombada lá para quê? Para prejudicar. Então o pessoal do Araçá reclamou e eu fui para cima. E Deus ajudou, parabéns ao prefeito que foi lá e tirou as lombadas, ajudou o pessoal da região, espero que ajuda lá também, porque eu sou a favor e o colega está falando. Mas isso aí já vem o erro lá que não fiscalizaram, porque os vereadores anteriores já estavam aqui. Me desculpem de eu falar, porque são colegas, né? Mas aqui a gente está para debater. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem aí, eu estava aqui de vereador na época e até então o que chegou para a Câmara na época foi justamente a utilização de máquinas lá e caminhões. O loteamento foi construído nesse período. Não havia quebra-molas, não. Os quebra-molas eu estive lá, os quebra-molas foram construídos agora, né? Tá lá, tem as fotos aqui, fui lá. Então, na época, inclusive, foi muito bem discutido, fiscalizado aqui. Ressalto aqui, inclusive, o papel do vereador Cícero, né? Que, inclusive, teve lá na época, fez filmagem, colocou em rede social, mostrou para todo mundo que as máquinas da prefeitura estavam trabalhando lá na época. E, data vênia, senhor vereador, acho que não faltou fiscalização, não. A indicação era simplesmente um pedido e um alerta, né? Na época nós tivemos requerimentos e várias outras coisas na Câmara aqui, que se o senhor não pôde acompanhar, né, que o senhor procure nas atas e nos anais da Câmara aí, que o senhor vai ter acesso. Mas em momento algum faltou qualquer tipo de fiscalização, o que foi solicitado pela população agora, nesse momento, e a minha pessoa, nós estamos aqui cumprindo nosso papel. Assim como também na época cumprimos o papel de denunciar o que nós entendemos que estava errado lá. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor Geraldo, Sueli, né? Chegaram depois. Com relação especificamente aos quebra-molas da região da Rua Nova, eu entendo que a administração deva intervir, sim, mas entendo também que deva consultar todos os moradores da região, uma vez que os quebra-molas não foi implantado pela administração, foi por parte de moradores. Então, eu entendo, o vereador Fábio, foi procurado por moradores que se sentiram prejudicados. De outro lado, temos moradores que sentiram a necessidade e que tem quebra-mola lá que foi instalado por moradores. Então, eu entendo que a administração não tenha chegar simplesmente e retirando, mas chegar para conversar, para, se for o caso, adequar e ver a necessidade de quem implantou, de quem acha necessário, de sinalizar e ouvir os dois lados, uma vez que não foi a própria administração que implantou lá esses quebra-molas. Obrigado. Coloco em votação única a indicação 04/2026. Vereadora e vereador, estiver de acordo, mais ou menos como se encontra. Indicação aprovada. Indicação número 05/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, que indica a adequação da rede elétrica da Escola Municipal Professora Tita Tafuri e da Escola Estadual Professor Jaime Calmeto, para o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 5/2026, vereador Fábio Júnior dos Santos. Indica o excelentíssimo prefeito municipal do município de Esteio do Melo necessidade e adequação da rede elétrica da Escola Municipal Professora Tita Tafuri e da Escola Estadual Professor Jaime Calmeto para o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados. Justificativa. A administração municipal deu um passo importante em prol da melhoria das condições do ensino ao adquirir e instalar aparelhos de ar-condicionado na Escola Municipal Professora Tita Tafuri e na Escola Estadual Professor Jaime Calmeto. Iniciativa que merece reconhecimento e demonstra compromisso do Poder Executivo com o conforto e o bem-estar dos alunos, professores e demais servidores da rede de ensino. Todavia, tem-se constatado que a rede elétrica das referidas unidades escolares não possui infraestrutura compatível com a carga elétrica exigida pelos equipamentos, o que impede o seu efetivo funcionamento. Os aparelhos permanecem inutilizados, expostos ao tempo e ao desgaste natural, situação que já vem provocando depreciação progressiva do equipamento e representa risco concreto de perda de bem público, em prejuízo